Você é um social media ou quer se tornar um e tem dúvidas sobre como é que funciona a criação de conteúdo e principalmente como é que funciona a criação em conjunto com o cliente, para aqueles casos em que o teu cliente vai também precisar criar conteúdo, seja te mandando material, ou seja gravando vídeo, gravando stories, mandando foto para você, enfim, para que você possa produzir o seu conteúdo. Nesse vídeo eu vou te explicar sobre isso. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Vanessa Castro, eu sou social media, também sou fundadora e CEO da Faz Teu Nome, que é uma empresa especializada em capacitar profissionais que desejam se tornar social media. Então, se você quer ingressar nesse mercado, vem aqui com a gente, se inscreve no canal, segue lá o Instagram curso.socialmedia, porque lá a gente tem conteúdos todos os dias. E se você tiver qualquer dúvida sobre os nossos cursos ou então sobre esse mercado, é só mandar um direct que a gente vai te responder. A gente já tem mais de 1.800 alunos, que são pessoas que estão se capacitando e muitas delas já finalizaram sua capacitação para atuar nesse mercado. Se você quer ser um profissional que realmente traz resultados, então vem participar do Fórmula Social Media também. O link do curso está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vamos lá entender como é que funciona esse processo de criação de conteúdo em conjunto com o cliente. Antes de te explicar isso, eu preciso te explicar como é que funciona o processo de criação e de aprovação de conteúdo normalmente, tá bom? Geralmente funciona assim. O social media, ele vai criar a estratégia para o cliente e vai apresentar essa estratégia. Essa estratégia é o que, Vanessa? Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando o que é estratégia digital. Você pode clicar aqui em cima nos cards e assistir o vídeo sobre estratégia, tá? Mas nessa estratégia você vai definir o posicionamento do cliente, as técnicas que você vai utilizar para conseguir resultado, abordagem, enfim, vários detalhes para você conseguir chegar ao objetivo que o cliente quer. E essa estratégia você precisa apresentar para o cliente para que ele aprove. Uma vez que ele aprova a estratégia, você vai começar a execução da estratégia. E aí entra o processo de planejamento de conteúdo, que entra o calendário editorial. No calendário editorial você vai definir as linhas editoriais, e também tem vídeo aqui no canal falando sobre linhas editoriais, só clicar aqui em cima nos cards e assistir esse outro vídeo. Você vai definir os tipos de conteúdo, a frequência de conteúdo, como é que você vai trabalhar, enfim, todos esses detalhes do conteúdo você vai trabalhar no calendário editorial, ok? Os temas de conteúdo, tudo que você vai falar e vai apresentar o calendário para a aprovação do cliente. Tá certo? Uma vez que o cliente aprova o calendário editorial, aí você vai passar para a terceira fase, que é de fato a fase onde você vai criar o conteúdo, finalmente. E aí, quando eu falo de criar conteúdo, eu tô falando de fato de criar uma arte e criar uma legenda. Por que, Vanessa, que eu não planejo o conteúdo, já crio e mando tudo de uma vez para o cliente, para uma aprovação só? Porque você pode ter muito retrabalho. Porque uma vez que você planeja o conteúdo, cria o conteúdo, envia para o seu cliente e ele não aprova, você vai ter que replanejar e refazer o conteúdo. Se você manda o conteúdo para aprovação na fase de planejamento, no calendário ali, e o cliente tem alguma alteração, quando você for para a terceira fase, que é a fase de criação de conteúdo em si, você só vai criar aquilo que de fato o cliente já aprovou, ok? E aí no final, nessa terceira fase, você vai criar a arte, vai criar a legenda e vai enviar para uma nova aprovação. Por quê? Porque ele aprovou lá a ideia do conteúdo, mas ele não aprovou ainda a arte e a legenda, tá certo? No começo isso pode ser um pouco mais trabalhoso, só que com o tempo você trabalhando com o cliente, ele conhecendo o seu trabalho, como é que funciona, a qualidade do seu conteúdo, a qualidade das suas artes, é natural que o cliente flexibilize mais esse processo, tá? Então é comum que depois que você começa a atender o cliente por um certo tempo, você já simplifica esse processo de aprovação e aprove apenas uma vez, e aí o cliente já deixa você, depois que aprova o calendário, postar direto nas redes sociais. Normalmente é isso que acontece. Só que isso acontece, como eu falei, depois do cliente já conhecer um pouco do seu trabalho, tá? Então observe que nesse exemplo que eu compartilhei com você, que é o mais comum, o social media, ele vai planejar o conteúdo, ele vai criar o conteúdo e o cliente entra como um ator que vai apenas aprovar aquele conteúdo ou não, certo? Mas tem um outro caso que acontece também, que é muito comum, onde o cliente precisa participar ativamente dessa criação de conteúdo. Que caso é esse, Vanessa?
Por exemplo, quando você está trabalhando a marca pessoal daquele cliente. Vamos supor que você tem um advogado aí que você quer atender e a gente quer trabalhar a imagem, a autoridade desse advogado. E aí a gente vai precisar de quê? De que esse advogado apareça nas redes sociais, porque como é que a gente vai trabalhar a imagem de uma pessoa se essa pessoa não aparece? E quando essa pessoa aparece, ela vai ter que produzir conteúdo, ou seja, vai ter que gravar vídeo, vai ter que ter foto. Se você é um social media que atende esse cliente de outro estado, você não tem como ir lá pessoalmente e fazer fotos. Ou de repente, se é da sua cidade, pode ser que você, como social media, não ofereça esse serviço de fazer fotos. Então, o próprio cliente pode fazer as fotos e enviar para você, tá certo? E aí, nesse caso, o cliente também vai estar trabalhando, colaborando ali para a criação do conteúdo. Ele vai gravar vídeo, vocês vão programar lives, ele vai aparecer na live, vai abrir caixinha de pergunta, o cliente vai responder caixinha de pergunta. Então, ele também vai estar trabalhando ali como um criador de conteúdo, ou um co-criador de conteúdo, apesar do perfil ser dele, entende? Mas nesses casos, e em alguns outros também, o cliente gosta de se envolver e precisa se envolver na criação de conteúdo. E como é que a gente vai fazer, então, para organizar tudo isso? Mesmo que o cliente vá gravar vídeo, vá fazer live, quem vai estar à frente direcionando os assuntos que são mais relevantes é você, profissional de social media, tá? Então, por exemplo, se você for abrir uma caixinha de perguntas, você vai combinar previamente com o seu cliente quando é que ele vai poder responder essa caixinha de perguntas ou não, porque não adianta você abrir uma caixinha de perguntas e ele não poder responder. Outra coisa, ele vai gravar vídeo, vai gravar stories, você vai orientar como é que ele vai fazer para gravar aquele Reels, por exemplo, que está em alta, para gravar uma história sobre um assunto interessante, tá certo? É claro que o próprio cliente pode trazer sugestão de ideias, né, de temas que ele pode abordar, mas você, social media, é o responsável pela estratégia de conteúdo, pela estratégia digital ali nas redes. Então, tudo que for falado, você tem que pensar junto com o cliente e orientar. Muitas vezes o cliente vai gravar um story, ele não vai fazer um enquadramento legal, ou ele não vai ter uma presença muito interessante, né? Presença de vídeo, de público mesmo, de fala. E aí você pode ir orientando e ajustando ali essas arestas que o cliente vai ter, provavelmente vai ter, na verdade. E é natural, tá, gente? Dificilmente uma pessoa chega assim na frente da câmera e começa a falar com uma oratória perfeita ou a se posicionar, a se expressar muito bem. Então você, como profissional da área, vai orientar no que ele pode melhorar, nas estratégias que ele pode trabalhar, até mesmo no copy dele, né, no texto dele, para que ele consiga vender melhor o produto ou o serviço que ele está promovendo. Então, é importante que o social media esteja à frente e direcionando essa criação de conteúdo que vai ser feita pelo cliente. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico muito bem como é que funciona essa parte, que é um vídeo sobre influenciador digital. Como ser um influenciador digital, e eu falo sobre o papel do social media e tal. Então eu vou deixar o vídeo aqui nos cards, você pode conferir se você tiver interesse. E assim, mesmo para os casos em que o cliente vai estar participando, né, gravando vídeo, mandando material, o social media ele vai estar ali trabalhando à frente com conteúdos programados, né? Então vai continuar planejando conteúdo, agendando conteúdo, analisando os assuntos em alta, para trazer sempre melhores conteúdos para aquela audiência que está sendo trabalhada naquele perfil. Então o trabalho de planejamento, de agendamento, continua normalmente, tá? Do social media. Mas é importante que você entenda que o trabalho de social media ele é muito dinâmico e ele pode ser muito flexível de um cliente para outro, tá? Então, por exemplo, você pode ter um cliente onde teu cliente vai gravar o vídeo, vai te mandar e você vai editar tudinho e depois vai postar nos stories. Mas você pode ter um outro cliente onde teu cliente vai pegar o celular, vai gravar o story na hora e ele mesmo vai postar. Então vai ser muito relativo, é muito dinâmico a forma como funciona de um cliente para o outro. Você não precisa ficar engessado com relação a isso. É importante que você entenda como é que funciona a sua relação com aquele cliente. Tem cliente que é bem responsável, que segue tudo direitinho como a gente faz e é maravilhoso. E tem cliente que não é, que a gente vai ter que se adaptar para saber lidar com aquela situação. E tem mais uma coisa que é super importante que eu recomendo para vocês, é que tem algumas coisas que precisam ficar na mão do social media. Por exemplo, existem alguns clientes, pode ser que aconteça com você, porque aconteceu comigo e já aconteceu com vários alunos meus, de alguns clientes dizerem, né, que eles querem eles mesmos fazer a postagem do conteúdo.
eles querem fazer o agendamento do conteúdo. Talvez isso possa surgir por alguma insegurança de passar senha ou então de dar acesso às redes sociais, né, como administrador, enfim. E isso é um ponto que inclusive a gente pode até conversar, acredito que eu tenho até vídeo aqui no canal falando sobre senhas, mas é importante que você entenda que tem coisas que precisam ficar na mão do social media, porque olha só, se você montar uma estratégia, que já aconteceu, de você criar uma estratégia, criar um conteúdo todo lindo, maravilhoso, seguir um cronograma ali, enviar para o cliente postar, o cliente não posta porque não tem tempo, porque esqueceu. O empreendedor, ele tem muitas coisas para fazer, gente, várias coisas para gerenciar. E alguns deles são muito centralizadores, sabe? E aí eles querem fazer tudo e acaba que não consegue fazer, por exemplo, um agendamento de postagem, que deveria ser responsabilidade do social media, e aí acaba impactando no resultado que o próprio social media vai trazer. Então, assim, analise cada caso. Existem alguns casos que não vale a pena o desgaste. Tem clientes que são realmente assim muito trabalhosos, entende? Que não vale o desgaste, que acaba complicando o nosso trabalho. Então você também tem que avaliar até que ponto vale a pena continuar com um determinado cliente ou não. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês porque eu gostaria que vocês entendessem que sim, existe um processo, inclusive é o processo que eu ensino dentro do curso Fórmula Social Media, mas cada cliente você vai ter que flexibilizar de acordo com a necessidade dele. Não é porque existe um processo que vai ser exatamente sempre da mesma forma e você vai ser rígido. Não dá para ser assim, tá, gente? A gente é empreendedor, então a gente tem que se adaptar às mudanças do mercado, ok? Só que até essa flexibilidade, ela também tem que ser controlada, porque os processos também existem para facilitar. E aí, quando é muito flexível e não tem ordem nenhuma, acaba por prejudicar todo o trabalho. E aí, você gostou desse vídeo? Então não esquece de deixar o like aqui e também de se inscrever no canal, porque a gente tem conteúdos novos aqui toda semana pra você. E ó, se você quer se tornar um social media profissional, vem participar do Fórmula Social Media, que é o meu curso de formação em social media. É um curso que eu te ensino desde do zero o que é um social media, o que faz, o que não faz, os cuidados que você tem que ter, essa parte de criação de estratégia, o processo de criação de conteúdo, planejamento, aprovação de conteúdo, relatórios, melhorias, análises, estratégias de vendas, enfim, é realmente um curso completo para te ajudar a ser um profissional, para te capacitar, para te profissionalizar nessa área. O link do curso está aqui embaixo na descrição do vídeo, só que esse curso ele funciona por turmas. No momento que você clicar aqui no link, eu não sei se as matrículas vão estar abertas ou não. Se tiver, você pode fazer a sua matrícula, mas se não tiver, você pode se cadastrar na lista de espera que vai estar disponível e assim que tiver novas vagas, você vai ser avisado e aí você pode ingressar, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado e eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau!